noite. Eu sou Vera Darmancef e começo aqui Papo de Mulher. O nosso convidado de hoje é Gelton Coelho, diretor de desenvolvimento de novos negócios. Boa noite, Gelton. Boa noite. E o nosso papo de hoje, nosso tema é Belo Horizonte. Nós vamos falar da capital de Minas Gerais. A mais jovem, né, do país, não é mesmo? Isso, uma cidade, em termos de planejamento, foi a primeira cidade planejada do país. Então ela já vem preparada para o crescimento econômico e social que ela tem mostrado nos últimos anos. E a que mais cresce, né? Das cidades que mais crescem. Nós estamos com mais de 2,5 milhões de habitantes. 2,8 milhões de habitantes no último censo. Belo Horizonte ela é conhecida mundialmente pela sua hospitalidade, pela gastronomia, pela palco cultural também. E interessante pela produção de artesanato. Vamos falar um pouco disso, né? Vamos falar desse crescimento, dessa aceleração populacional que houve em Belo Horizonte. Na verdade, quando Belo Horizonte ela surge, ela faz uma transição entre aquele modelo português para o novo modelo de planejamento, de organização da cidade, de divisão dos espaços. Então, tudo isso traz a Belo Horizonte uma ordem e um planejamento de uma cidade que foi preparada, na época, para 200 mil habitantes. Então, na verdade, o crescimento foi tão forte nos primeiros anos que na década de 40 a gente já tinha superado esse número, né? E a cidade continua num processo de desenvolvimento, depois com o processo de industrialização, mais à frente com uma diversidade muito grande na área de serviços, e uma coisa que é muito tradicional de Belo Horizonte é a produção acadêmica. É uma cidade que já surgiu nesses moldes, né, já rompendo com o antigo e trazendo pessoas do mundo inteiro para o início da cidade. Então a gente tem, principalmente na década de 1910, 1920, um modelo educacional que foi seguido no país depois. Então vários dos programas e projetos implementados no governo federal, vários deles que funcionam hoje, começaram em Belo Horizonte. Eu posso dar um exemplo do projeto Abastecer, que é um projeto de compra de alimentos e de oferecer isso a um preço mais barato à população. Então isso gerou aí uma mudança de paradigma, porque é compra direta com o produtor e oferta direta ao comprador. Então isso diminuiu o preço e gerou para a população de Belo Horizonte uma alimentação de maior qualidade. Muito boa qualidade. Muito boa. Inclusive o Abastecer ele acontece toda Belo Horizonte, né? Isso, exatamente. Agora, uma curiosidade para o pessoal de casa. Fala para o pessoal, conta essa história que eu sei que você sabe, né, como bom historiador, que a cidade foi projetada para 200 mil pessoas. Isso. Na verdade... Fala um pouco dessa transição, como é que aconteceu? Isso. Na verdade, quando um urbanista, quando alguém da arquitetura pensa uma cidade e no deslocamento, nos serviços oferecidos, ele vai, obviamente, planejar em termos de circulação, em termos de chegada de produtos e da localização da cidade em termos espaciais. Então, Belo Horizonte, nesse sentido, o ponto geográfico de Belo Horizonte permite uma interlocução com várias outras cidades e também estados, né? Então, quando o planejamento foi feito, a gente tem uma avenida aqui em Belo Horizonte, uma avenida do contorno, que ela, na verdade, ela contornava toda essa cidade planejada. E aí, obviamente, essa avenida do contorno, ela recebia aí, né, num bairro que a gente tem que chamar funcionários, as pessoas residiam que vieram para trabalhar nessa organização política da cidade. Belo Horizonte surge, então, como uma cidade política, na transformação social e da transição de Ouro Preto para Belo Horizonte. Então, toda aquela expertise dos funcionários públicos, eles vêm para Belo Horizonte com as suas famílias e, obviamente, tem que ter uma série de serviços para atendê-los. Com isso, a cidade começa a crescer muito
Belo Horizonte já era um entreposto comercial, né? Já havia aqui, antes do surgimento dela como capital, ela era um entreposto entre o gado que vinha da Bahia e ia até Ouro Preto. Então, nesse entreposto comercial, Belo Horizonte já tinha essa característica de fornecer alimentos, de outras coisas, mesmo antes de ser a cidade, quando era ainda o Curral del Rei. Então, quando a gente tem o desenvolvimento mesmo e a fixação dela como capital do estado, a gente tem um processo de regionalização ainda maior. A gente tem um processo que é como se fosse um imã. O grau de atratividade da cidade foi tão grande que as pessoas vinham para cá em busca de educação, vinham em busca de emprego, vinham em busca de uma melhora de vida. E isso continua até hoje em Belo Horizonte. Por isso que a cidade continua crescendo a níveis expressivos e continua oferecendo tanto a qualidade em termos de produção acadêmica, quanto outros serviços também que a cidade já aprendeu a fazer ao longo dos anos. A gente pode citar, por exemplo, a qualidade do atendimento médico de Belo Horizonte, das universidades, da formação, e como que Belo Horizonte tem exportado essa qualidade para os outros países, inclusive. Belo Horizonte é conhecida como a sexta cidade com maior qualidade de vida. Sim. No Brasil. Exato. Uma das grandes características de Belo Horizonte é a área verde, a quantidade de praças e de locais onde a população pode praticar esporte. É uma das cidades mais arborizadas, sim. Não é? E ela é conhecida como cidade-jardim. Isso. Inclusive, diversos dos nossos pontos turísticos também são pontos de prática esportiva ao ar livre. Então, faz parte da cultura da cidade, essa cultura de saúde que está tão em voga, né? Está ultimamente tão moderno isso. A gente já tem essa prática, até porque grandes clubes em Belo Horizonte nós temos que vêm disso, né? Fazem parte desse histórico aí esportivo também. Geraldo, como Belo Horizonte não dá para conhecer em um dia, nem em 2 dias, nós temos muito que falar e nenhum programa é suficiente de falar de Belo Horizonte. Sim. Mas você falou em política, uma grande curiosidade é que Belo Horizonte, Minas, ela teve um papel importante na ditadura, como personagem Tancredo Neves. Sim. Na verdade, essa questão política também tem uma questão de localização espacial, né? Por essa localização de Belo Horizonte, meio que no centro do país, isso faz com que a gente tenha heranças dos diversos outros estados. Então, em termos de exportação de política e dessa expertise que a cidade tem, acontece sempre dos políticos mineiros, dessa tradição do consenso, da busca por soluções, da busca pela negociação, né? E isso é muito normal aqui. Então, o Tancredo foi fruto desse processo, né? O Tancredo que veio de São João para cá, e ele passa por Belo Horizonte, inclusive prestando muito serviço à cidade, e hoje, inclusive, um dos principais aeroportos de Belo Horizonte tem o nome do Tancredo, que é fundamental na nossa história. Geraldo, nós voltamos no próximo bloco nós vamos falar do circuito gastronômico, do Belo Horizonte como palco cultural. Papo de Mulher volta já.